Uma das cenas mais hilárias de Monty Python e o Cálice Sagrado é quando o Rei Arthur enfrenta o Cavaleiro Negro. Enfrenta? Massacra. Ele corta um braço do Cavaleiro Negro, depois outro braço, depois as pernas e mesmo assim o Cavaleiro se recusa a reconhecer a derrota humilhante. Agora afaste-se, digno adversário. Foi só um arranhão. Só um arranhão? Perdeu o braço. Não perdi. Então o que é isso? Não é nada. A vitória é minha. Pare com isso. Pedroso, Mariquinha. Eu vou arrancar sua perna. Direita! Está bem. Nós empatamos. É o mesmo que está acontecendo agora no Brasil. Lula está sendo humilhado por todos os lados, tarifado, tratado como tiranete de república de bananas pelo governo Trump. E o que ele faz? Continua falando grosso, sem reconhecer que já está na lama. Hoje, ele mostrou que está tão desequilibrado quanto o Cavaleiro Negro em cima de uma só perna. Em mais uma investida contra o governo que está acabando com seus sonhos de reinar na América Latina, o presidente Luiz Putaço Lula da Silva soltou um monte de bravatas típicas de bêbado agressivo contra Donald Trump. A cena vergonhosa aconteceu durante um evento de uma montadora de veículos no município mineiro de Betim, nessa terça-feira, dia 11. Durante um discurso a apoiadores, Lula, visivelmente alterado, disse: "Não adianta eu falar, você tem que ver para acreditar." A gente vai continuar gerando emprego, a inflação vai baixar, nós fizemos a maior política tributária que esse país já viu na história e todo mundo vai ganhar, porque nós não queremos o Brasil para nós queremos o Brasil para vocês. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. É assim que a gente vai governar esse país. Ui! Agora o Trump cai na risada. Eu aprendi a não ter medo de cara feia. Claro que o Lula não tem medo de cara feia, ele é casado com a Janja, pô. Não tem medo de cara feia, mas tem medo de sair na rua, de sair na praia, de aparecer em eventos não controlados, de Bolsonaro elegível, de viajar para os Estados Unidos, de falar com o Zelensky. Lula tá agindo como sindicalista, a única coisa que ele sabe fazer além de roubar. Pra tá valente assim, provavelmente já devia estar enchendo o caneco desde cedo. A cachaça antes de destruir a pessoa, ela humilha. Mas essa valentia aí desaparece quando ele encontra um ditador, né? Stalinaço é tigrão à distância com o Trump, mas tchutchuca com o Maduro. Quantos anos vocês passaram? Quantos anos vocês passaram ouvindo dizer que o Maduro era um homem mau? Muito, sabe? Muito. Lembra, quando o Maduro ameaçou o larápio com as urnas eletrônicas, o bichinho ficou pianinho. Lula exigindo que o Trump fale manso com ele é como a barata exigindo que o chinelo desça suave na cabeça dela. Vai dar certo sim, confia. E o máximo da cara de pau é exigir respeito. Lula desrespeitou milhões de brasileiros no Mensalão, no Petrolão, no sítio de Atibaia, no triplex do Guarujá. Desrespeita a Constituição todos os dias. Desrespeita as mulheres, os deficientes mentais, o trabalhador, o produtor rural. Desrespeita até o teto de gastos. E quer ser respeitado? Mano, o Lula chamou o Trump de nazista e fascista alguns dias antes do Laranjão ser eleito. E quer respeito. A verdade é que ninguém respeita um ladrão descondenado. Nem aqui e muito menos nos Estados Unidos. E de onde o bebum tirou que o Trump está gritando de lá? O mais engraçado é que o pessoal que mora nos Estados Unidos diz que Trump não mencionou o nome do Lula nem uma única vez. E não só o Trump sequer mencionou o seu nome,
como também está ignorando completamente o regime stalináceo. Nem as ligações de seu chanceler são atendidas. Saturnine está ficando paranoico igual ao ídolo dele, o Stalin. E se o Trump nem falou do Lula, já o contrário não pode ser dito. O Bebum de Garanhuns tem mencionado o Trump em cada comício que faz. Parece que quer chamar a atenção dele. Então a minha relação com o Trump, ela vai ser uma relação oficial. Vocês estão vendo o que o presidente dos Estados Unidos fala. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, vendeu a ideia que era o paladino da democracia. Os Estados Unidos, da vida inteira, passou a ideia para a humanidade que era o símbolo da democracia. Passou a ideia de que os Estados Unidos era o xerife do mundo. Ou seja, de repente elege um presidente da República que faz questão de todo dia dizer uma anomalia. Os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, se comportou aos olhos do mundo como símbolo da democracia. Então entra um novo presidente e muda radicalmente o discurso. Muda radicalmente. Destrói aquele discurso do consenso de Washington de 1980, do Reagan e da Margaret Thatcher na Inglaterra. Esse cidadão, ele não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e ele que governe bem. E quem vai governar o Brasil somos nós. Os Estados Unidos é um país grande, é poderoso, mas não é dono do mundo. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos. E então, o presidente Trump, ele fez a campanha dele assim. Ele agora tomou posse e já anunciou, sabe, ocupar a Groenlândia. Já anunciou anexar o Canadá. Já anunciou mudar o nome do Golfo do México para o Golfo da América. O cara lidando com Putin, guerra na Ucrânia, União Europeia, China, Canadá. Trump deve estar mesmo muito preocupado com um demente de terceiro mundo com um pé na cova. O Bebum deve estar sonhando com Trump toda noite, só pode, ou já sabe de algo que não sabemos. Lula não precisa ter medo de grito, ele tem que ter medo de uma assinatura do Trump num papel. Aí eu quero ver sustentar essa marra. Eu acho que o Nove Dedos está cavando a falta para tomar a sanção do Laranjão e culpar os Estados Unidos pela miséria na economia que o governo dele fez. O último que fez uma dessas por essa região aqui foi o Chaves, e a gente viu como a Venezuela acabou. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos, los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! A verdade é que todo animal, quando está acuado, rosna para sobreviver. Tanto o molusco quanto a esbanja estão falando muito a frase "não tenho medo". Por que será? Porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Eu não tenho medo. Ninguém leva a sério esse chilique de um delinquente descontrolado na direção de um governo moribundo. A coisa tá tão feia pro Lula que até os funcionários dele na Globo News ficaram com medo e acharam que ele falou merda demais. Por quê? É a minha pergunta em relação a essa declaração. A gente está falando de um momento onde o tiroteio no cenário internacional está fortíssimo, e quando você tem um tiroteio, você tem que ficar de cabeça baixada, justamente para não tomar um tiro, e não me parece que seja de nenhuma maneira proveitoso o presidente Lula tecer ali comentários em relação ao comportamento do presidente americano, dizendo como ele deve ou como ele não deve se comportar. O presidente americano se comporta como ele se comporta, ponto. Né? E claro que existe ali uma tentativa do presidente de se projetar como uma liderança, de mostrar que com ele é diferente, que ele é alguém que se faz ser respeitado, etc. Isso faz parte da política, mas não me parece prudente no atual momento você, de qualquer forma, provocar o presidente dos Estados Unidos. Aliás, é tudo que ele quer, ter ali alguns alvos justamente para focar e também para tretar, digamos assim, em termos internacionais. Tretar. E a risadinha de deboche da Andréa Sagui quando passou a palavra para ele. Parece a quinta série. Eles já perceberam a roubada em que se meteram ao vender a alma para o demônio de 9 dedos.
E agora estão na contagem regressiva para o apocalipse. E por isso mesmo rezam para o Lula parar de falar merda, porque no final vai respingar neles. Mas eu discordo do Daniel. Deixa o homem falar, Sidônio. Na verdade, por mim, ele passaria 24 horas por dia com o microfone grudado nele. Lula é o garoto buchudo e ramelento que fica provocando os valentões no recreio e depois vai chorar na barra da saia da professora. Mas enquanto ele chora, a gente ri. A reação da internet foi hilária. Não passa de um moleque velho, um iletrado irresponsável, um trapaceiro acostumado a transitar por espeluncas suspeitas e tratar com os piores tipos de gente. Mas suspeito que o Brasil precisava passar por isso para descobrir que o populismo rampeiro de esquerda não leva a nada. Essa mania de grandeza do Lula é muito engraçada. Ninguém citou o nome dele, mas o velho acha que é protagonista de alguma coisa. É melhor ele calar a boca e tomar banho sentado na privada de boas. Senão, Trump vai passar a espada nele e deixá-lo no chão, fazendo bravatas igual o Cavaleiro Negro.